Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos falar aqui um pouco da nossa revisão para o teste do segundo bimestre. Eu estou dando essa revisão já para vocês em sala de aula, já dei para o grupo A, foi o grupo A na semana passada. Eu estou dando para o grupo B agora, porque na sala de aula vocês também têm aquela oportunidade assim de mais imediata, de ter uma resposta, de perguntar um pouco qualquer dúvida ali. Mas eu também estou deixando aqui essa revisão online. Para quem tiver alguma dúvida, eu não sei se no sétimo ano tem alguém que esteja somente online por qualquer motivo que seja, mas de qualquer forma também está direcionado para essa pessoa, caso a pessoa esteja somente online. Então vamos relembrar um pouco de algumas coisas aqui que a gente falou ao longo desse segundo bimestre, até chegar aí nessa parte aí do que vai cair no teste. A gente falou um pouco sobre os grafismos indígenas. Lembram que são os grafismos e o que são grafismos indígenas? Olhem na página 97, tem exemplos disso, e na página 99. Duas páginas que têm exemplos bons disso no livro. Grafismos são tipos de imagens que utilizam figuras geométricas, geralmente linhas e algumas formas geométricas, linhas curvas, algumas formas geométricas como triângulos, losangos, quadrados, zigue-zagues, é muito normal. E geralmente essas imagens têm uma certa combinação repetitiva, né? Alguma coisa que vai se repetindo dentro dessas figuras, desses padrões meio que geométricos e lineares. Geométricos que tem a ver com as formas geométricas, né? Quadrado, retângulo, círculo, e lineares é o que tem a ver com a linha. Aqui tem bons exemplos de grafismo, especialmente os indígenas. Isso que eu falei foi grafismo no geral. E qual a diferença desse grafismo para o grafismo indígena? Basicamente que os indígenas são grafismos que os indígenas que fizeram. Os indígenas geralmente fazem grafismos dentro de uma situação ritual das suas tribos e aldeias. Por exemplo, em festas, celebrações das suas entidades, dos seus deuses, celebrações da cultura deles mesmo, por exemplo, uma celebração como se fosse um casamento, uma união ali. Eles utilizam alguma pintura corporal que vai estar com esse padrão indígena. É muito normal que eles apliquem esses grafismos na pintura corporal, na pintura do corpo. Aqui tem, né, alguns exemplos de pintura no corpo. Na própria página 92 tem uma arte, né, onde a gente consegue ver o exemplo de grafismo indígena na pintura corporal. Mas eles usam também em cestarias, em cestas, né, que eles produzem, e também nas suas cerâmicas, pintando suas cerâmicas. Cerâmicas são os vasinhos que eles fazem, ou outro tipo de objeto do cotidiano deles, que utiliza aquela matéria-prima da cerâmica, do barro, tal como um vasinho, um vaso de planta, que é um bom exemplo. Então esse é um grafismo indígena e vocês podem ver exemplos aí no livro de vocês. Outro lugar que a gente viu que se utiliza bastante do grafismo, não necessariamente do indígena, é na utilização de uma técnica chamada xilogravura. O que é essa técnica chamada xilogravura? A xilogravura é quando você faz um desenho em uma placa de madeira. Aliás, eu tenho aqui um exemplo de xilogravura. Vou pegar aqui para vocês rapidinho. Esse aqui é um exemplo de xilogravura que eu fiz. Isso aqui eu fiz na época da faculdade. O que é uma xilogravura? É um desenho que você faz em uma placa de madeira. Isso aqui é uma placa de madeira. Na verdade é um MDF, é um tipo quase uma madeira, né? Mas geralmente se faz em madeira mesmo. E com uma ferramenta que a gente chama de goiva, você vai fazendo esse desenho. Essa goiva você vai rasgando a madeira aqui.
Quando você termina de rasgar, de fazer o seu desenho, ele vira uma espécie de carimbo. Você passa a tinta nele, uma tinta específica, né? Tinta de impressão, com um rolinho especial, você passa. E aí com uma folha de papel, infelizmente eu não estou com a folha de papel dessa matriz. Você coloca a folha de papel aqui, prende, aperta, quando você tira, você tem uma impressão. Essa folha de papel é uma impressão de gravura, de xilogravura. Gravura é o nome da técnica no geral, quando ela é feita com madeira é xilogravura. E por que nós falamos de xilogravura num capítulo que fala de grafismo? Teoricamente isso aqui não tem tanto de grafismo. Poderia até considerar isso aqui um pouco do grafismo, né, que tem essas linhas, mas no geral não é tanto assim de grafismo. Né? Isso aqui é a representação de uma pessoa. Você está dando para ver, mas é um homem de chapéu e óculos. Porque muitas xilogravuras utilizam a técnica dos grafismos. E um exemplo de xilogravura que utiliza a técnica do grafismo é a xilogravura muito utilizada, muito produzida lá no Nordeste, que é a xilogravura de cordel. A literatura de cordel é uma literatura que tem no Nordeste, que conta coisas folclóricas do Nordeste, como histórias do Lampião, histórias de lenda do Nordeste, ou histórias do dia a dia, às vezes piadas, nos livrinhos, e esses livros são impressos por meio dessa técnica. Plaquinhas de madeira pequena, como se fosse carimbo, ó, vai imprimindo, e tem uns desenhos onde são muito utilizados de grafismo, porque é meio difícil desenhar nessa madeira, a não ser que o cara seja muito fera. Você não é igual desenhar com a mão, você tem que ficar escavando isso aqui. Então às vezes é mais fácil você criar um padrão geométrico do que tentar fazer uma coisa muito detalhada. Aí às vezes é mais interessante você criar uns padrões do que tentar fazer algo muito realista, que é difícil mesmo. E fica interessante. Então, o que é uma xilogravura? É uma técnica de fazer uma gravura por meio de um relevo na madeira, tá bom? Lembrem bem disso. Lembrem o que é xilogravura, lembrem desse exemplo. Falamos sobre essa questão do indígena ainda voltando. Apesar, a xilogravura não é do indígena, não é uma cultura muito indígena. Apesar de que alguns indígenas faziam xilogravura, mas isso, enfim, não vamos aprofundar porque é para não confundir vocês. Mas a gente especialmente falou da arte indígena nesse capítulo aqui, que é o capítulo 7. Falou bastante dessa coisa do grafismo, da expressão por meio de imagens geométricas e da arte indígena. E aí, como que os indígenas faziam essas tintas que eles utilizavam e utilizam até hoje para essas pinturas corporais? Eles pegavam de elementos da natureza. Um exemplo, como os indígenas faziam a tinta vermelha. Eles faziam a partir do urucum. O urucum é tipo uma sementinha que é bem vermelhona. Inclusive o urucum é utilizado na culinária para fazer comida, para dar um corante. Muitas vezes é chamado de corante, para dar um avermelhado na comida, utiliza-se o urucum. E o urucum serve para fazer a tinta. Então lembrem bem do urucum. O urucum é uma matéria-prima da natureza que os indígenas utilizavam e utilizam para fazer a cor vermelha. Falando sobre essa construção da imagem, a gente também falou sobre o pontilhismo. O que é um pontilhismo? É uma arte feita através de pontos. Isso é muito simples de lembrar. Pontilhismo, pontos. Então, quando você bota um monte de pontinho e vai desenhando a partir desses pontinhos, você está construindo uma arte por meio de pontilhismo. Deixa eu ver se eu lembro. Aqui, ó. E, inclusive, dá para fazer pinturas com pontilhismo. Na página 94 tem um exemplo. Tem uma pintura que foi feita toda por meio de pontinhos. Um pontinho atrás do lado do outro, até que forma-se uma imagem por meio de todos aqueles pontos. Então foi uma técnica de pontilhismo. Falamos também um pouco de danças. Falamos um pouco das danças populares brasileiras. Algumas de matriz africana, por exemplo. Um exemplo que a gente utilizou aí da matriz africana foi o maculelê. Vocês lembram dessa dança? Do maculelê? Vou pegar aqui a página aqui certinho que tem para vocês.
Aqui na página 88 está falando um pouco disso. Está falando do maculelê. O maculelê é uma dança de matriz africana, né? Uma dança afro-brasileira. E o que tem no maculelê? O maculelê tem uma espécie de simulação de luta, como se tivesse uma luta de espadas, alguma coisa assim, uma luta com algum instrumento de combate. Mas geralmente é um tacozinho de madeira que faz a simulação e vai dançar. Quem está ali brincando com o maculelê, dançando com o maculelê, tá dançando, mas simulando aquela luta, batendo com aqueles tacos como se estivesse batendo com espada, alguma coisa assim. E é uma dança originária da África, né? Pelo menos dos seus descendentes da África, né? E tem movimentos assim um pouco parecidos com a capoeira em alguns momentos. É acompanhado daqueles instrumentos típicos africanos, com aqueles instrumentos de percussão, típicos também da capoeira, da própria capoeira, típicos das religiões de matrizes afros. Então são esses exemplos aí. Falamos também algumas coisas sobre a teoria da dança. Falamos, por exemplo, dos níveis no movimento da dança. O que é o nível? Quando você faz uma dança se movimentando lá no alto, você está fazendo um nível alto. Se movimentando em uma estatura normal, é um nível médio. Quando você vai lá para o chão, baixa bastante, você está fazendo um nível baixo. Que exemplos são esses? No balé, A2, por exemplo, quando o homem pega e suspende a companheira feminina, ele está colocando ela no nível alto, lá no alto. Uma dança normal ali, um samba, está no nível médio. E um movimento de nível baixo, por exemplo, é o de street dance, assim, daquela dança de rua, que os caras rodam no chão. Os caras se abaixam no chão e começam a rodar. Uma dança que você está rolando ali pelo chão. Aquilo dali você está indo no nível baixo, né? Então é só lembrar isso da teoria da música. O que é um nível baixo? Um movimento na dança onde você está muito próximo do chão. Ok? E é isso, assim. Pensar um pouco, eu acho que é legal a gente refletir um pouco qual a importância do grafismo, qual a importância da pintura corporal, dos grafismos para a arte indígena, para a pintura indígena. A importância dessas artes indígenas para eles é o sentido de manifestação da cultura deles, é o sentido de produção de um cotidiano sagrado deles. Ou seja, eles se pintam para uma ocasião especial e aquilo dali faz parte da cultura deles, faz parte da identidade deles, faz parte inclusive de quem eles são e de quem eles se identificam sendo. Ok? Pense em algo nesse sentido, porque vai cair uma questão reflexiva, que eu vou exigir o pensamento crítico de vocês. Acredito que vocês já estão preparados a ter pensamentos críticos. É importante que tenham, e que se não tiverem, é importante que desenvolvam. Isso vai fazer parte da vida de vocês. Então falou, gente. Qualquer dúvida, me avisem. Falou? Grande abraço e quando chegar o dia, bom teste.